cano tinha uma viga assim, e o cano passava bem do lado da viga, assim. E eu fui pular a viga e pisei bem em cima dele. E aí o que acontece? Tinha um apoio, né? E o apoio rolou, que era uma madeira, né? O apoio Sim. do cano. E, pô, arrebentou o negócio, cara. Aí, beleza. Aí ele falou, não, beleza, tal, eu sei que você vai me deixar sem tomar banho quente durante o fim de semana. Porque o pessoal já tinha ligado pra ele, né, pra agendar o serviço, e parece que eles iam só... isso daí eu acho que foi numa sexta-feira, e eles iam, acho que só no sábado ou no domingo, que eles tinham agenda, né? Sexta-feira, 17h59. E era o último serviço, cara. Nossa! Nossa, mas foi triste. Esse dia foi triste. Eu tenho pavor de coisa hidráulica, eu já furei cano já. É desesperador. Desesperador. Nossa, com meu pai, cara, uma vez a gente tava instalando a casa do meu irmão, fugindo um pouquinho do assunto, né? Sim. Tava instalando um armário na casa dele. Meu pai, nossa, tá mole, né? Na hora que ele puxou assim, acertou o conduíte, cara, de elétrica. A gente teve sorte que Não deu não curto? deu curto. Nossa, isso aí Porque não... saiu um pedaço assim do conduíte grudado na broca, né? Saiu aquele negócio gosmento, amarelo gosmento, porque esquentou, né? Sim. Aí meu pai falou: vou colocar aqui, se der curto, a gente vê o que faz. Não, isso aí é bem complicado furar quando não tem planta assim, mas, cara, quando eu furei o cano foi desesperador, assim. Eu não recomendo isso pra ninguém. É triste, é triste. E aí tem coisas que não dá pra saber, né? Você não vai adivinhar que tá ali o negócio passando. Então você se aventurou na net, você ficou quanto tempo lá? O que você tirou de aprendizado assim? Porque se eu tivesse entrado na net, eu já ia olhar tudo. Eu sempre tive curiosidade de saber tudo. Como é que é o ecossistema, assim? Que te agregou isso? Cara, aprendi bastante coisa lá da parte de telecomunicações, né? Tanto que eu achava que ia seguir nessa parte de É gostoso, né? telecomunicações. Não sei explicar, é bom. É legal, é bem legal. Então, cara, aprendi como é que funciona, né? A parte de distribuição de sinal. Você aprende lá a fazer os cálculos de perda de conexão, porque, meu, você vai calcular, você vai fazer a instalação na casa do cara, a cada tantos metros tem tanto de perda, cada divisor que você coloca ou cada emenda que você coloca, você perde meio dB de sinal. Então Sim. você vai ter que começar a fazer todos esses cálculos na cabeça. Então você mede o sinal que chega no poste, né? Aí você vai passar o drop e depois fazer a divisão, depende de quantidade de pontos que o cara tem. Aí você tem que começar a calcular. Aqui eu vou colocar um divisor de tanto, aqui eu vou colocar um divisor de tanto. Ah, não vai ser um divisor, não vai ser um split, vai ser um tap. Sim. Né? Então tem todas essas coisas. E foi bem legal, cara. Pô, foi a época que a gente era moleque, né? Todo mundo com 18, 19 anos. Você dirigiu o carro da empresa o dia inteiro. Muitas vezes você comia, você passava no drive-thru do McDonald's, você com o Big Mac na mão. Naquela época não existia navegador, tá? Era o Guia São Paulo, o Guia São Paulo na outra perna aqui, um monte de ordem de serviço do lado aqui, cara. Nossa, é o lanche a casquinha. A alegria do dia. E muitas vezes a gente não almoçava, né, cara? Era aquela coisa. E aí eu fiquei quase 4 anos na net. Eu fiquei 3 anos e 9 meses, mais ou menos, lá. Aprendi bastante coisa. Depois, no meio do percurso da net, a gente teve algumas mudanças internas lá. Então, a gente começou a misturar todo mundo. Então, todo mundo atendia tudo. Tanto Virtua como que a gente chamava de Pay TV, né? Que é TV paga. Então, comecei a aprender a fazer manutenção, né, da parte de TV. Já era TV digital já? Não, era analógica. Analógica ainda. Quando eu saí, tava começando a mudar pro digital. Eram os equipamentos Gerald, Tocon, Científica Atlanta. Científica Atlanta. Cara, e lá tinha muita gente que mandava desbloquear o decodificador, aí dava pau. Na hora que você chegava lá, o decodificador deslacrado, aí você metia cobrança no cara, o cara ficava puto da vida, né? Meu, tinha uns que era muito engenhoso, que o cara pegava pela lateral, assim, ele conseguiu o cara conseguiu achar qual que era a perna do CI que tinha que dar o jumper e fazia por ali, até que o momento a gente tudo ralado, né? A lateral, assim, você fala, meu, não é possível, né, cara? Mexeu. Mas você não consegue provar ali, né? Teve uma vez, cara, que foi muito triste. Essa é uma outra história que eu lembrei. Tava ali na região da Casa Verde. A gente foi fazer uma manutenção e era uma mudança de ponto.
Só que o que acontece? Naquela época o sinal era aberto, então o sinal analógico, os canais abertos eram abertos. Então você pegava até o canal 21, se você plugasse direto o cabo na TV, você pegava o sinal. Ele não era decodificado, ele não ficava tremendo. E aí eu cheguei lá, o cara reclamando que não dava internet, não dava TV e tal. E aí fui lá, olhei o cabeamento, né, e tal. De repente eu olho pra cima assim, no meio do percurso tinha um divisor, o cara meteu o alicate ali, colocou um divisor com aqueles conectores de rosca, sabe? Que a gente fala que rosqueia. Aí eu falei, olha, eu arrumei o problema, fui lá e desliguei o ponto adicional, o divisor e tal. E escrevi tudo na ordem de serviço e meti cobrança nele, né? Nossa, a mulher ficou o cara ficou pé da vida. Quiseram vir pra cima de mim. Eu falei, opa, não, calma aí. Isso acontecia. Era você estando trabalhando na rua nesse ponto, acontece. Você é passível de ter essas... O cara sabe que tá errado e mesmo assim ele acha ele quer ir pra cima. Quer ir pra Quer ir cima. pra cima. Ele sabe o que ele fez. Aí a mulher virou pra mim e falou, você não sabe com o que você tá falando? Ih, rapaz. Aí eu, tá, mas querendo me dar carteirada. E eu, bulhufas, não sabia de nada, né? Eu falei, ó, seguinte, você vai assinar a ordem de serviço? Não, tá. Escrevi lá, o cliente se recusou a assinar a ordem de serviço. Peguei a segunda via, caixinha do correio, falei, senhora, dá licença, tô indo embora, tchau. Cara, eram umas coisas bizarras assim. Não, eu imagino, tá louco. Lá em Campo Grande era assim, ó. Chegava os instaladores, eles perguntavam, você quer que coloque um decodificador? Não tinha codificação sinal ainda. Ou põe no videocassete ou põe direto na TV. Eu sempre pedia, põe um decodificador. Aí em 2001, aí entrou o Cientific Atlanta com tudo codificado. Uhum. Teve um período que codificaram todos os canais, que às vezes a gente colocava o cara também direto na TV, né? Porque eu tinha 2 pontos, um ponto na sala e um ponto no meu quarto. Aí depois bloquearam tudo, aí acabou a bagunça, assim. E a digital só foi entrar em 2010. Demorou Nossa, muito. bastante tempo. Demorou muito. Quando eu tava saindo da NET, que foi em 2004, já tinha começado a migrar pro digital já. Então já tinha algumas coisas. Eu não cheguei a pegar esses equipamentos, né? Mas eu lembro que o pessoal já estava comentando e eu já estava começando esse processo, tanto que o modem do Virtua já tinha mudado para um protocolo diferente, que era o Outro DOCSIS, né? Que era um protocolo muito mais robusto, né? Com velocidades muito maiores, né? A versão anterior, qualquer alteração de sinal, você matava a internet, Nossa. cara. Ficava horrível, ficava caindo, né? Tanto que teve um cliente na região da Lapa que o pessoal pegou, eu ajudei também nessa época, né? Foi uma equipe grande que o pessoal mobilizou, porque chegava um certo horário, eu não lembro que horas que eram 6 horas da tarde. Eu sempre de tarde pra noite, a região inteira caía. Que isso? E ninguém sabia o que era. E aí a gente fez um multirão, né? O chefe da região falou, o João falou, não, vamos lá, que todo mundo vai ter. E a gente foi desligando, quando começou a cair, foi desligando um por um. Um por um. Até voltar. Um por um. Quando a gente chegou num cliente que desligou, voltou todo mundo. Nossa, o que esse cara fez? Aí que a gente não podia ir lá bater, né? A gente deixou o cara desligado e esperou ele abrir um chamado. E aí chegamos lá, né? O pessoal chegou lá e descobriu que ele tinha um radioamador, sabe? Sim, sim. E aí o que ele fez? Para ele amplificar a distância que ele conseguia, ele pegou e ligou no cabeamento da NET. Porque amplificava a antena. Cara, ele alcançava longe, só que toda vez que ele usava, derrubava todo mundo. Meu Deus. Ô ser humano, ô peripécia. Cada ser humano Aí deu exótico, cara. Deu um puta rolo isso daí, né? Nossa. A gente teve que ir lá conversar com o cara, explicar que não podia, o que estava acontecendo e tal. Não lembro se teve algum desdobramento na época, se o pessoal... Assim, a gente chegou no chamado dele fazer a cobrança, mas eu não lembro se isso daí chegou a virar algum tipo de processo. Eu acho que não. Mas, meu, eram umas coisas assim bizarras, cara. Bizarras. Ser humano, né? Bizarras. Aí o tempo passou e o que você... Você saiu um pouco da área de computador enquanto você estava na NET e... Na verdade não, né? Porque quando a gente fazia a instalação do Virtua, na época, a gente oferecia serviço porque muita gente instalava o Virtua e não tinha placa de rede.
Sério? Sério, os computadores naquela época, placa de rede, cara, era coisa de empresa. E aí vocês instalavam também? A gente Sim. vendia A placa? a placa para ele e cobrava o serviço, né, pela empresa, né? A NET oferecia esse serviço de instalação da placa de rede e configuração do Aí era PC. você que fazia. Aí era a gente que fazia, os instaladores do Virtua. Mas daí teve uma evolução rápida, né, nessa época, porque daí começou a aparecer muita placa-mãe On-board. com rede e som on-board, Legal. né? E vídeo também, né? Naquela É. época, o vídeo on-board. Que todo mundo reclamava, falava, nossa, o vídeo on-board Não serve pra não nada. é pra nada. Não, servia, dá vídeo. Você Não é consegue... só isso, só pra usar o Windows. Pra jogar jogo nenhum não ia. É, mas é assim, né? Meu processo aí nessa época saiu um pouco da parte de manutenção, assim, e ficou mais nessa parte de configuração. Legal. E aí, o que aconteceu? Houveram algumas questões aí pessoais e eu acabei indo pro Japão. Então você saiu da NET e já foi direto pro Japão. E fui direto pro Japão. E o que você foi fazer o quê lá? Trabalhar. Mas com o quê? Eu fui ser o que todo mundo chama de DKSEG. O que é DKSEG? DKSEG é o brasileiro que sai daqui pra ir trabalhar lá e Juntar dinheiro? Eu já ouvi nessa época, 2004, 2005, eu escutava muito essas histórias, né? Das pessoas que faziam isso mesmo, né? Diz que funcionava muito bem, mas eu escutava que a rotina de trabalho era algo 24/48. Era punk, não era brincadeira, não. É assim, eu cheguei lá, eu fui para trabalhar para uma empresa do ramo, né, de eletrônicos. Então era uma empresa que fornecia PCB, fornecia PCB flexível, flat cable. Que massa, então você entrou bem na área mesmo. E aí só que eu fiquei lá uns 9 meses só, nessa tá. empresa. E lá a gente trabalhava, era tipo turno de 12 horas. Olha só. Então eu trabalhava das 8 às 8, né? Eu não lembro se nessa era das 7 às 7 ou era das 8 às 8. Só que tinha um diferencial. Você mudava o turno toda semana. Então, uma semana eu trabalhava de dia e uma semana eu trabalhava de noite. Nossa, isso aí deve arrebentar a saúde do cara. Mas você era jovem, né? Eu era jovem, tinha Aguentava. 20 e pouquinhos A gente anos, né? varava a noite e tava nem aí pra nada. Não, e aí tem a questão, né?